apresentar argumentos que já foram colocados pelo Friedman e pelo Thomas Szasz nesse livrinho que é um livro clássico para quem estuda a questão das drogas, juntamente com o livro do Escorrotado, uma vez que os argumentos do Friedman e do Szasz são hoje os argumentos que estão sendo defendidos pelos grupos que vêm debatendo um contraponto à questão da repressão das drogas. E por que a questão das drogas é fundamental? É consabido que a questão da violência urbana, ela tem atualmente um caráter de vinculação quase que imediato com a questão do narcotráfico. Então, esta fala é uma fala que faz menção a este vínculo. E eu vou apresentar aqui alguns argumentos, que são os argumentos clássicos que o Friedman apresentou em 72, portanto, há muito tempo atrás, num texto, na verdade, que ele publicou chamado Drogas e Proibição. E depois ele retomou esses argumentos no livro de 92, quando então ele assume um caráter de confronto em relação à política do governo Bush. Ele manda uma carta para o secretário que na época defendia as políticas de repressão, ele publica essa carta e a partir daí ele faz uma série de ensaios com o Szasz que, a meu ver, são clássicos com relação ao debate da liberalização do consumo e venda de substâncias psicoativas. A questão do narcotráfico, inclusive ontem, enquanto eu tentava alinhavar alguma coisa, fiquei indignado com a morte de um garoto que foi vítima de uma bala perdida e todos acreditam que a bala veio do fuzil de um traficante. Então, enquanto eu fazia, eu via, falei, realmente tem muito a ver esse debate. E, recentemente, vocês sabem que o ex-presidente FHC, juntamente com um grupo de notáveis, passou a defender estratégias diferentes em relação à estratégia da repressão, e os argumentos são basicamente esses argumentos que já estavam dispostos nesses livros aí. O que acontece? Eu vou apresentar aqui argumentos pró e contra a descriminalização. E ela está um pouco desorganizada a minha fala, eu vou ter que ler em alguns momentos, mas a situação é a seguinte: os argumentos contra a descriminalização, entre muitos, eu vou arrolar apenas alguns, são, entre outros, aqueles que dizem, por exemplo, que a descriminalização vai levar muitos jovens inconsequentes a ter acesso mais fácil e, portanto, a consumir drogas ilegais. Um outro argumento é aquele que diz que a legalização equivaleria a um aval do Estado, apontando para o fato de que as drogas, poderiam ser usadas e sugerindo assim que os riscos seriam pequenos. Um outro argumento contra a legalização seria aquele que aponta para o fato de que não seria possível legalizar apenas algumas drogas, pois caso isso ocorresse, haveria ainda um mercado negro e ilegal para outras drogas pesadas, como heroína, crack, cocaína. Um outro argumento que na época se apresentava e que de alguma maneira ainda faz um certo, menos, mas acho que ainda tem um certo apoio, é que se você pensa a legalização como controle, a passagem do controle da venda dos traficantes para as indústrias, você apenas estaria mudando uma forma de controle econômico por outra. Além do que, naquela época, pensava-se o seguinte: as indústrias, principalmente os que eram contra, e são ainda contra o Friedman, as indústrias, no fundo, vão lançar mão de artifícios como a propaganda para conquistar mais clientes, ter mais lucro, ou seja, você está simplesmente mudando um controle econômico para o outro.
Outro argumento, né, que é aquele que diz o seguinte: se você acrescenta ao mercado legal a possibilidade de comércio de substâncias sabidamente prejudiciais à saúde, você está sendo completamente insano. O que se deveria, de fato, era tentar fazer com que se erradicasse o comércio legal de álcool e tabaco. Né? Quer dizer, são bastante consequentes esses argumentos, no sentido de que você teria que livrar a sociedade de substâncias psicoativas nocivas. E, finalmente, se você pensar que você poderia estabelecer uma idade mínima para o consumo, regulamentar locais de vendas, cercear a propaganda, penalizar quem infringir a lei, isso no Brasil nunca daria certo, porque o Brasil é um Estado extremamente pernicioso e não teria condição de levar à frente essas medidas para que você pudesse ter um controle. Enfim, esses são argumentos, entre outros, tá? Os argumentos, digamos assim, que são dispostos para não se pensar uma questão da descriminalização, legalização. Eu vou tratar aqui os dois como sendo iguais, mas há diferenças, tá? A questão da descriminalização é uma coisa, a questão da legalização é outra. É isso, inclusive, que orienta a feitura daquela lei recente de 2006, que não é que descriminaliza, ou penaliza diferentemente os usuários e continua proibindo a legalização. Vamos aos argumentos pró-descriminalização, que eu tentei, de uma maneira muito atabalhoada, retirar rapidamente do livro, fiquei folheando, enfim. O que dizia lá os autores? Dado o fracasso recorrente e continuado da estratégia de repressão à venda e consumo de substâncias psicoativas, a descriminalização pode constituir, na pior das hipóteses, um mal menor, trazendo um conjunto de possibilidades positivas que a estratégia atual jamais poderia vislumbrar. Eu vou depois falar quais são essas possibilidades, no finalzinho, né, desse bloco. Outro argumento que está posto aí é o fato de que é impossível você pensar numa erradicação das substâncias psicoativas, uma vez que, do ponto de vista histórico e etnográfico, todas as coletividades humanas apresentam o uso de substâncias psicoativas, seja para fins religiosos ou mesmo de recreação. Né? Então, nesse sentido, proibir, como pensam aqueles que têm a atitude de erradicação total, seria algo, no mínimo, contraproducente. Um outro argumento que normalmente aparece, eu esqueci de falar, mas é a ideia de que você vai aumentar o número de usuários, caso você tenha a descriminalização, legalização. E os autores dizem o seguinte, que, no fundo, o que poderia acontecer, certamente, é a possibilidade de vários usuários que hoje ocultam suas práticas de consumo, assumirem-nas de forma a constituir a expressão efetiva daqueles que já hoje fazem uso destas substâncias. Outro argumento é o argumento liberal por excelência, né, que assume o fato de que os adultos devem ser autorizados a fazer uso das substâncias porque eles têm a capacidade livre de escolher o que é bom ou mal para eles. Desta forma, deve-se respeitar suas práticas de consumo, tal como se respeitam os diferentes estilos de vida numa sociedade plural, livre e democrática. A legalização também, um outro argumento, traria liberdade do consumo sem a injusta punição para a maior parte dos consumidores que fazem isso hoje na ilegalidade, ainda que tal prática ponha em risco apenas a saúde do próprio usuário, como é o caso atual daqueles que consomem hoje álcool e tabaco nas circunstâncias e locais previamente autorizados. Os autores dizem também que, normalmente, os que advogam a repressão, eles apostam numa ignorância da população, e isso, inclusive a mídia participa muito, no sentido de você generalizar os efeitos das substâncias, que são completamente distintas, e você não tem condição de realizar um amplo debate e pesquisas que possam, com consequente divulgação de informações devidamente apuradas,
reunir informações, aumentando o estoque de conhecimento dos agentes, a ponto de informá-los das consequências de suas decisões particulares acerca da possibilidade ou não do consumo das diferentes substâncias. Ou seja, a ideia de que você passaria a ter um maior estoque de informação, uma vez que está proibida qualquer pesquisa com estas substâncias. A ilegalidade e a repressão geraram, esse é um argumento também muito forte, que até hoje é bastante interessante, a ilegalidade e a repressão geraram apenas a possibilidade de enriquecimento e empoderamento de agentes que atuam à margem da lei, do qual os traficantes de morro são apenas a pequena ponta do iceberg. Muitos são os que se beneficiam da ilegalidade e, com seu empoderamento, temos uma constante ameaça às instituições que prezam pela vida pública e política, pautada pelos ideais de justiça, democracia e pluralidade. Ou seja, o que a repressão tem feito, que a ilegalidade tem promovido, é o empoderamento de agentes que vivem à margem da lei. E esses agentes, depois de empoderados, a partir do seu poderio econômico, vão corrompendo as instituições que devem prezar pela justiça, pluralidade, democracia. Na época, o autor chamava atenção para o fato de que países, em 1972, ele dizia, olha, alguns países, né, já estão enfrentando problemas com relação a esse tipo de corrupção em suas instituições. Eles apontavam para Peru, Bolívia e Colômbia. A situação do México hoje, né, que tem o Carlos Salinas Gotardo, o ex-presidente mexicano, ele estava envolvido com uma quadrilha de traficantes e até hoje a gente não sabe se a guerra que está acontecendo no México, o México adotou uma política de conflagração, de confrontação, e a dúvida que se tem é que será que isso não foi uma iniciativa de um grupo contra outro, né? Ou seja, a repressão nesse caso estaria defendendo interesses de um grupo. Ou seja, a ilegalidade, no final das contas, é defendida com ardor por grupos que o Becker chama de empreendedores morais. É o Becker, não é, Alexandre? Enfim, esses empreendedores morais, que estão muito ativos sempre, né, fazem muito sucesso nos Estados Unidos. E foram exatamente os Estados Unidos que adotaram uma política proibicionista que tinha como objetivo a erradicação total das substâncias psicoativas. Eles conseguiram, inclusive, durante 13 anos, no período de 1920 a 1933, impor a famosa Lei Seca. O que diz a esse respeito, que a gente já sabe, né, é que esta lei, ela simplesmente ensejou a formação de organizações criminosas voltadas para a exploração de mercados ilegais. A Lei Seca não deu certo. Algumas pessoas perguntam, por que a Lei Seca não deu certo? Porque os outros países não foram seduzidos pelos empreendedores morais norte-americanos, mas os Estados Unidos conseguiram fazer passar essa lei proibicionista com relação às outras substâncias psicoativas, né? E, enfim, outro argumento que eles levantavam naquela época e que até hoje é um argumento muito forte, é que o controle exercido pelo Estado sobre as atividades relacionadas ao comércio das substâncias psicoativas permitiria, entre outras coisas, o recolhimento de impostos sobre tais atividades, coisa impossível nas atuais condições, bem como o controle de qualidade das substâncias vendidas, impedindo assim a adulteração, que atualmente leva a óbitos ou a mesmo a situação irresponsável se permitir que se venda produtos com substâncias às vezes mais danosas do que aquelas buscadas pelo usuário. Ou seja, o controle exercido pelo Estado debelaria dois flagelos, que a ilegalidade impede que sejam combatidos: a adulteração e a desinformação. E ainda ajudaria a mitigar um terceiro flagelo, que é o abuso. Por quê? O dinheiro arrecadado dos impostos poderia ser revertido tanto para promover informações quanto aos malefícios que as drogas propiciam, como ser revertido para tratamento dos dependentes. O Estado poderia também, nesse sentido, utilizar esse dinheiro para reabilitar os dependentes crônicos
E um outro argumento que está posto nesse livro, um livro já há quase 30 anos, né? Isso aqui é bastante interessante, é que a proibição, ela apresenta 2 pesos e 2 medidas, uma vez que você já tem substâncias psicoativas, como é o caso do álcool e do tabaco, que são liberadas. E, no caso do álcool, quando comparado com a maconha, não se pode efetivamente demonstrar que uma ou outra é mais letal. Até mesmo do ponto de vista do convívio público, os riscos de violência que o álcool promove são consabidamente bastante deletérios. Isso para não falar dos benzodiazepínicos, que são hoje os remédios que mais dão lucros às empresas farmacêuticas e que causam dependência bastante grande. Um outro argumento que esse não está no livro do Zaz e do Friedman, que foi arrolado, a Alba Zaloar, por exemplo, nas obras dela demonstra isso, mas pode ser que algum outro já tivesse elencado isso, é o fato de que você muitas vezes tem uma situação de criminalidade provocada pela ilegalidade, uma vez que o usuário, para conseguir dinheiro, para conseguir obter a substância como ela é muito cara, ele acaba cometendo atos de violência. Então, eu lembro de um texto da Alba onde ela diz o seguinte, que o que pode acontecer é que, se a substância ela se torna mais barata, o usuário ele não necessariamente tem que roubar para que seu vício seja mantido, ele se torna um dependente crônico e iria ter que buscar as instâncias de recuperação devida. Bem, uma outra coisa que a gente pode citar é o seguinte, os presídios brasileiros, eles estão hiperlotados. Uma pesquisa recente na UFRJ demonstrou que boa parte das detenções realizadas estão envolvidas com o tráfico de drogas, e muitas vezes os réus são réus primários. Essa pesquisa ela traz mais de 50% das últimas detenções têm sido feitas nesse sentido. Então, vocês imaginam o tipo de flagelo que esse tipo de política tem resultado. Eu aqui estou simplesmente fazendo com que o debate continue, mesmo sabendo que não é fácil você adotar esse tipo de política, uma vez que o Brasil é signatário dos acordos internacionais, e, no final das contas, é apenas um momento para que a gente possa reciclar esses argumentos e acrescentá-los dentro do debate da agenda que trabalha com as políticas públicas sobre isso. E, para finalizar essa fala, eu só diria o seguinte, que um argumento interessante que está posto no livro do Friedman é que a lei, ela deve existir para me proteger do outro, e não de mim próprio. No momento em que você adota uma política que visa a policiar os estilos de vida, você está, de alguma maneira, não atendendo a esse princípio que seria um princípio básico da lei, né? Na visão desses autores. Bem, a gente pode falar mais algumas coisas depois no debate, mas acho que assim eu fico dentro do limite que foi imposto de tempo. Tá? Obrigado. Meu nome é Felipe, eu sou estudante de Direito na Unirio e eu queria fazer uma pergunta direcionada a você, que falou sobre a questão da mídia. Qual seria uma outra visão que, pelo que você estudou a respeito desse tema, ou seja, seria uma visão que daria crédito ao poder do Estado? E nessa mesma linha, eu gostaria que você fizesse uma relação com a questão da UPP, que é uma tática é uma atividade do governo apoiada pela mídia, e de tal forma esse apoio que começa a passar uma impressão até mais utópica, uma visão romântica do sistema de repressão à violência na comunidade. E eu queria que você fizesse essa relação. Qual seria essa nova visão que daria crédito ao governo, da capacidade dele de sanar esse problema da violência, e fazendo essa relação com o PP? Bom, Felipe, se eu entendi bem,
em primeiro lugar, eu tenho que demarcar que a minha fala, em momento nenhum, procura oferecer um prognóstico, uma solução para essa questão. Se eu tivesse uma solução, parece ser um novo Messias ou coisa que vale, né? Bom, fundamentalmente, eu já digo que a fala da mídia já é autorizadora, legitimadora de um tipo de intervenção penal estatal que já vem sendo feita, né? De modelo da guerra, né? De um modelo de exceção, de tratamento, principalmente das comunidades pobres, né? Por intermédio de um modelo da guerra. Em direito, a figura do inimigo é uma figura interessante, porque falo em guerra e inimigo, porque no direito a figura do inimigo, o status jurídico do inimigo, é alguém que, por conta da sua altíssima potencialidade lesiva aos fundamentos da ordem pública, deve ser tratado diferenciadamente do cidadão comum. Ou seja, eu tenho que restringir direitos fundamentais, eu não posso tratar esse sujeito do mesmo modo que eu trato o cidadão normal. Perfeito? E é este modelo que vem sendo legitimado por essa fala cotidiana da mídia na sua cobertura sobre a jornalística, entre aspas, sobre a criminalidade violenta na cidade. É um modelo que autoriza, legitima, obviamente não produz na inteireza, ela autoriza, legitima esse tipo de intervenção. Perfeito? Não sei se deixo claro isso. Já há autorização para o Estado, né? Só que esse Estado ele deve ter o perfil de um Estado autoritário, de um Estado que não mais se calibra, de um Estado que não mais se parametriza por controle de normas jurídicas. Compreendido isso aí? Né? É a legitimação de um Estado de exceção que agora se faz necessário que ele permaneça como modelo de governo para poder gerir este problema da criminalidade. Perfeito? Ou é isso, ou é romantismo. Perfeito? Né? Então, os grupos desses batalhões de operação especiais estão, né, ganhando força em todo o Brasil, militarizam a questão da segurança pública e colocam a questão da segurança pública num padrão de governabilidade ou de gestão calcado na ideia de exceção. Perfeito? Bom, em relação à questão do UPP, eu te confesso que eu não tenho pesquisa nessa área. Eu sou do Espírito Santo e eu não tenho, obviamente, pesquisa nessa área. E acho que até aqui no Rio de Janeiro é algo muito incipiente ainda, não é? A medida é incipiente, não é? É incipiente, não é isso? Exatamente. Né? O que? Ano passado, alguma coisa assim, né? Já imagino que os intelectuais, aí, os pesquisadores da área devam estar se mobilizando para pesquisar o fenômeno. Mas a suspeita que eu tenho é de que essa medida efetivamente não vai transformar significativamente o sistema repressivo penal. Perfeito? Ele efetivamente não muda a lógica por intermédio da qual o Estado tem tratado a questão da segurança pública, né? Você não vai mudar, por exemplo, agora fazendo uma conexão com o que o professor Rogério coloca como problematização já do ponto de vista metodológico. E o que eu estou querendo dizer? Se você para de perguntar, do ponto de vista criminológico, pelas causas da criminalidade, ok? E começa a se preocupar pelos processos de criminalização, perfeito? Quem efetivamente vem sendo reprimido pelo sistema penal, você vai entender que esse sistema penal funciona, em regra, na base de uma seletividade profunda, perfeito? Como do ponto de vista do narcotráfico. O que a gente pode fazer? Uma presunção. Por exemplo, aqueles que defendem ou não defendem a intervenção do Estado partem do pressuposto, que eu acho, no mínimo, problemático, de que a política criminal de drogas funcione exclusivamente para reprimir o tráfico de entorpecentes. E não é isso, né? Concretamente, realmente, você tem que se perguntar o que a política criminal de drogas e os sistemas repressivos do Estado, no seu funcionamento concreto, têm feito com a política criminal de drogas. Ela tem sido feita, ela tem servido como um instrumento de intervenção, sobretudo, para o controle das comunidades pobres, cara. Né? Quem efetivamente vai enquadrado como criminoso, preso, reprimido ou assassinado
por conta do, entre aspas, legítimo interesse do Estado de combater o narcotráfico. Perfeito? Então, ao invés de perguntar o que leva as pessoas a consumir drogas ou entrar para o tráfico, perguntar o seguinte, olha, o que efetivamente o sistema penal, desde a sua construção legislativa no poder legislativo, até o momento em que ele aplica essa legislação por intermédio das instâncias executivas e judiciais, o que ele tem feito? O que a gente observa é uma regra, uma estrutura, um funcionamento normal de seletividade, de desigualdade. Quem tem morrido, quem tem sido criminalizado, são as partes periféricas, são os integrantes, os habitantes da parte periférica da cidade. Perfeito? Então, a questão fundamental que eu penso das UPPs, né, é a de que efetivamente não vai mudar a grande coisa do ponto de vista da intervenção penal. O padrão seletivo e desigual, só que agora com o tom, né, por assim dizer, dessa necessidade de um Estado máximo na sua intervenção penal para lidar com a criminalidade, envolvendo o narcotráfico também. Isso não é só no Brasil, no primeiro mundo, nos Estados Unidos, você tem hoje quase 3 milhões de pessoas encarceradas. Vá ver quem são essas pessoas que estão encarceradas. Perfeito? Não é só aqui, não é uma prerrogativa nossa. No Brasil, a gente não consegue encarcerar mais porque não tem recurso suficiente para construir penitenciária. Mas a gente adapta, faz o extermínio. Entendido? Os Estados Unidos, ironicamente, como diz o Loic Vacuan, está tentando resolver o seu problema habitacional por intermédio do controle penal pelas penitenciárias. Né? Ao invés de investir dinheiro na construção de habitação, joga para dentro das penitenciárias. Aqui a gente tem um recurso formal do Estado, com os batalhões de operação, né? Aí basta ver os índices oficiais de auto de resistência. Aqui o Rio de Janeiro, São Paulo, o Espírito Santo, né, muito alto, Alagoas, muito alto, a polícia mata muito, para você ter uma ideia. Nos Estados Unidos, a polícia mata no ano inteiro uma média de 500 a 600 pessoas por ano, né, o ano inteirinho, no país inteiro. Aqui no Brasil, acho que os dados do Estado do Rio de Janeiro, só 1.200, 1.300 pessoas são assassinadas pelo Estado, cara. Só que esse modelo de intervenção penal também se faz de modo informal, por intermédio das milícias. As milícias também controlam as comunidades pobres de modo informal, só com o mesmo padrão, cara. Um padrão de exceção, desrespeitando direitos, né, desrespeitando legalidade, não submetido a nenhuma espécie de controle. Tá certo? Respondi a sua pergunta, professor Rogério? Ok. Bom, como a pergunta foi para a mesa, eu passo agora para o Werner que foi citado. Eu queria dar um pitaco sobre o PP. Eu não sou pesquisador de favela, não me dedico a pesquisar o PP. Acho que o professor Machado, se estivesse aqui, teria muito a dizer, mas o pitaco vai no sentido de tentar juntar as duas perguntas, porque se tem uma questão propriamente sociológica na discussão sobre os UPPs, e é legal você ter perguntado a respeito a partir da discussão sobre mídia, acho que ela tem um papel importante nessa construção, certamente, mas se tem uma questão propriamente sociológica na discussão sobre UPPs, quer dizer, entre várias outras, mas uma questão de caráter abstrato da sociologia forte, como é que se constrói uma noção de paz? Como é que se constrói uma noção de paz que pode vir de fora de um determinado mundo social e que pode impor a esse mundo social que deva ser paz dentro dele? E como é que se constrói uma rotinização disso? Como é que se constrói isso como um conjunto de práticas? Falando também especificamente de autorresistência, quer dizer, o nosso núcleo lá tem um projeto atualmente sobre autorresistência, né? E aí, onde é que a sociologia pode entrar mais fortemente numa discussão como essa? Dizer que a polícia mata muito, quer dizer, desculpa, não estou dizendo que seja banal você dizer isso, ele só tá nos informando, e eu estou repetindo aqui. Dizer que a polícia mata muito, o jornal já faz. Né, assim, e aí a nossa questão é como é que isso pode se tornar parte de uma moral que nós todos, de alguma maneira, validamos. Como é que isso pode tornar parte
do próprio conjunto de elementos que mantém o nosso cotidiano. Porque, veja, a pergunta essencial não é o que faz o nosso cotidiano ter pontos fora da curva, o nosso cotidiano mudar, não é o escândalo. É como é que as coisas se mantêm banalmente, né? Como é que você constrói um contexto como o do alto de resistência em altos níveis, em que poucas pessoas se escandalizam com isso. Ou seja, em que isso é uma normalidade para todos nós. Essas talvez sejam perguntas de caráter sociológico forte nesse sentido. E aí, bom, certamente que, claro, ao longo do século XX, quer dizer, todo um conjunto de perspectivas que a gente pode chamar de compreensivas, aí falando em termos de teoria sociológica, todo um conjunto de tratamentos compreensivos, né, que a gente chama de compreensivos, que é um nome já clássico da sociologia, mas que acho que se radicaliza acho que a partir de uma série de abordagens oriundas do pragmatismo americano, particularmente no que o pessoal consagrou chamar como a Escola de Chicago, né? Assim, a gente pode lembrar do trabalho do Becker, que o professor Pedro Paulo citou, sobre usuários de maconha, né? Que é um texto que praticamente é um relato de um usuário de maconha explicando como é que se transforma em usuário de maconha. Quer dizer, poucos estudos são tão de dentro, são tão compreensivos, são tão capazes de analisar nos meandros do próprio discurso, da própria coisa, como funciona determinado recorte da vida social. E nesse sentido, como é que essa perspectiva mais compreensiva, de compreensão mais profunda das próprias práticas dos vários recortes que isso tem, quer dizer, eu posso estudar a milícia, posso estudar um batalhão da PM, posso estudar o número de assassinatos no Brasil, posso estudar os usuários de maconha, eu posso estudar, enfim, publicitários, enfim, poderia fazer publicitários e o seu uso e o seu interesse em produzir campanhas a favor da droga, por exemplo. Qualquer estudo desses que seja pautado por uma perspectiva compreensiva, por uma perspectiva de entender como esses mundos funcionam por dentro, tem a acrescentar, claro, uma compreensão mais completa de cada um desses mundos e da vida social como um todo. E é nesse sentido que sim, eu acho que eles contribuem para a compreensão e no sentido extremo para a discussão sobre políticas públicas, a melhoria das condições, oferecendo informação. Acho que é a principal munição que a academia tem a produzir, né? Nós temos a produzir aqui, fornecer munição para essa discussão. A mais neutralizada, porque é preciso ter essa neutralizada no sentido analítico, a mais neutralizada analiticamente para que se possa todos os elementos em cima da mesa. Enfim, e aí nesse sentido eu acho que tem tudo a acrescentar para essa discussão sobre a problemática penal no Brasil e em outros países, enfim. Observar que eu não estou citando, obviamente, aqui os autos de resistência sem o enquadramento, né, a partir de um pressuposto sociológico, né, a de que, fundamentalmente, o Estado é um instrumento de repressão das classes sociais pobres. Eu não estou fora desse quadro analítico, né, eu acho que eu deixei claro na minha fala, no começo, que globalização econômica, essa nova fase, né, desse novo padrão de acumulação capitalista, gera, para a maior parte da população, uma integração social subordinada, que demanda necessariamente um reforço da repressão penal para gerir esta miséria ou essa integração penal subordinada de uma certa forma, né? Nós temos uma mudança no padrão de gestão pública do Estado por conta dessas transformações. E uma outra questão também é lembrar que esse enquadramento se faz a partir de uma teoria social marxista, o que não me parece uma teoria social frouxa, né? No mínimo, né, materialismo histórico não me parece uma sociologia superficial, né? Acho que ela continua viva e importante para a contribuição do funcionamento regular do sistema penal. Basta saber quem efetivamente é reprimido pelo sistema penal, cara, né? Se você analisa efetivamente o comportamento das instâncias de repressão penal, o que você consegue ver estatisticamente é quem vai efetivamente preso, quem é efetivamente alvo, o cliente desse sistema penal. E os efeitos ainda sociais, né, no sentido de reificação da identificação entre criminalidade e pobreza, são funções ideológicas também cumpridas pelo sistema penal.
é importante que a gente situe essa fala aqui, né, para não dizer que eu estou enquadrando a questão do sistema penal fora de uma referência teórica, né?